Aí, a gente acompanhou a reportagem do Brau. Caio, na tua opinião, tem alguma intenção, essa é uma decisão protocolar, ou há alguma intenção aí, porque a defesa do Lula diz que pode haver algum prejuízo na questão do habeas corpus, ali do que ele requer, e quer que seja anulada essa sentença. Pode haver algum desdobramento jurídico a partir dessa decisão do próprio Ministério Público de solicitar a mudança de regime do ex-presidente Lula? Esse é um aspecto, né? Há vários aspectos aí para a gente abordar sobre a progressão de regime desse corrupto. Eu queria destacar 4 pontos que eu já elenquei no meu tweet, o meu tweet de hoje mais cedo, no @boletimcopola, com 2 P's e 2 L's. O primeiro ponto é que a fixação de pena no direito brasileiro é uma ficção jurídica, né? Portanto, uma fantasia, algo que vem em oposição à realidade. Por que isso? Porque aqui, né, no nosso direito penal, a pena sentenciada ela é sempre reduzida e abrandada por uma série de dispositivos penais, né? Eu vou dar alguns exemplos para o ouvinte, é até um pouco chocante para quem é leigo, mas vamos lá. Você tem, por exemplo, substituição de pena, né? Em crimes que não há violência ou grave ameaça, como é o caso, por exemplo, de corrupção, de estelionato, uma pena inferior a 4 anos, ela obrigatoriamente se converte em multa ou prestação de serviços comunitários. Olha lá, artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Outro ponto, o regime inicial de cumprimento da pena. Só aqueles réus condenados a mais de 8 anos no cárcere iniciam efetivamente a sua pena em regime fechado, em qualquer um dos casos. Está lá no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do mesmo Código Penal. É o caso do Lula, por exemplo, que pegou pena de 8 anos e 7 meses. Tem também a questão da primariedade do réu. O réu, ele é considerado primário até a sua primeira condenação com trânsito em julgado, independentemente de quantos crimes ele cometeu até esse ponto. Para o direito, o Lula é réu primário no caso do triplex, no caso do sítio de Atibaia, do Instituto Lula e todos os outros processos, porque nenhum desses crimes foi cometido após a sua condenação. Aliás, a sentença dele não está transitada em julgado, né? Ele foi condenado nas 2 instâncias e perdeu a apelação ao Tribunal Recursal, mas ainda não transitou em julgado a sentença. E, finalmente, a gente tem aí a progressão de regime, né? Que é o caso em tela, que é o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que estabelece que se o preso ou o hóspede, né, no caso do Lula, abre aspas, ostentar bom comportamento carcerário, ele deve ser transferido para um regime menos rigoroso após cumprir 1/6 da pena, né? E o Lula, ao que tudo indica, ele se sente muito em casa lá na Superintendência da Polícia Federal, da entrevista para a Folha, e por aí vai, parece ser um cara de bom comportamento. Portanto, a pena de fato, ela nunca reflete a pena combinada pelo juiz na sentença. A própria lei, ela ataca a punição ao criminoso. Segundo ponto que eu destaquei, progressão de regime por bom comportamento é regressão da pena por mau comportamento na rua. E aqui é uma consideração de natureza moral. Só por se comportar como um cidadão médio, como uma pessoa razoável, o criminoso ele deixa de cumprir 84% da pena fixada no regime fechado. Será que isso é justo ou será que isso é reflexo de uma inversão de valores? Não faz muito mais sentido agravar a pena do criminoso por mau comportamento no cárcere, ao invés de privilegiá-lo, ao invés de atenuar a sua pena por bom comportamento, ignorando todo o sofrimento que ele causou fora da cadeia? E vamos lembrar que corrupção mata? Bom, só uma consideração do ponto de vista moral. O terceiro ponto é que, no Brasil, né, cadeia não tem portão, tem porta giratória. Sempre falei isso aqui. Além de todos os mecanismos que eu já citei sobre abrandamento de pena, tem outros. Tem audiência de custódia para relaxamento de prisão em flagrante, tem as saídas temporárias do regime semiaberto, que são as famosas saidinhas ou saidões, né, de Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Páscoa, Natal. Lembrando ao ouvinte, a saída é não monitorada, certo? E, invariavelmente, uma taxa enorme de criminosos deixa de regressar, né, para o sistema penitenciário. As fugas são uma certeza. E, finalmente, tem o indulto de Natal, que extingue, né, a pena dos criminosos e que só a partir do ano passado, né, de 2018, parou de ser ditado pelo presidente da República. Esses 3 pontos, eles endossam aquela tese de que só está na cadeia, salvo raríssimas exceções, só está na cadeia no Brasil a seleção do crime.
né? Aliás, uma parcela da seleção brasileira do crime, porque a grande maioria está na rua rindo da lei penal, porque no Brasil o crime compensa, a conta fecha, não comete crime quem tem freio moral. Graças a Deus é a esmagadora maioria da nossa população trabalhadora e honesta, ao contrário do Lula, que não é nenhuma coisa nem outra. E aqui a gente chega no quarto e último ponto. A prisão domiciliar é o pior cenário para a narrativa Lula livre. E isso aqui vamos dizer assim, é a metade cheia do copo, para animar o ouvinte no começo da semana. Porque é muito difícil posar de preso político no conforto do seu apartamento, certo? A progressão de regime em favor do réu criminoso é uma prova cabal da observância do devido processo legal. Como assim? Então você é perseguido, mas foi beneficiado pela justiça que supostamente te persegue? Não faz sentido. Então, com esse pedido acertado da Procuradoria, fica claro que o compromisso do Ministério Público é com a lei, independentemente da opinião pessoal dos membros da Lava Jato sobre esse grande corrupto que é o Lula. E percebam o desespero no tweet da namorada do Lula que a gente viu na reportagem, a socióloga Rosângela da Silva, abre aspas, a liberdade irá nos alcançar, mas não virá assinada por aqueles que fraudaram a justiça. E é um problema isso, porque o Lula ele não tem o direito de permanecer preso contra a lei penal. E a sua soltura vai escancarar para a sociedade a bandidolatria do nosso sistema penal, com todos esses incentivos aos criminosos que a gente já tratou aqui. Finalmente, do ponto de vista político, a soltura de Lula, obviamente, favorece a polarização política e fortalece, né, a oposição ao Lula, que nesse momento tem como principal agente o que? O presidente Bolsonaro. Então o Lula só tem a perder indo para o regime semiaberto e, consequentemente, pela súmula 56 do STF para a prisão domiciliar. É péssimo para ele e é por isso que o cara que está o tempo todo pedindo pela sua liberdade, na verdade, não quer sair da cadeia. Ele estava o tempo todo manipulando aí o seu gado. O Caio, você faz uma crítica aí à questão da lei, né? A progressão da pena, 1/6 já cumprido, os procuradores mesmo, conhecendo a lei que tem em mãos para aplicar, pediram a soltura dele. Muito possivelmente também poderia pensar para não incorrer em nenhum ato que poderia ser questionado ali na frente durante o processo. O que fazer então, já que você é um cara da lei, que você é um cara do direito, formado, bacharel em direito, o que fazer então? Porque a lei a ser aplicada é a lei que tem à disposição. Qual é a tua opinião? Qual é a tua sugestão para que esse estado de coisas não aconteça? Fora a crítica que você tem a todo o processo, a própria figura do Lula, como você coloca aqui. Então, lei está aí para ser cumprida, independente da gente gostar dela ou não. O pedido da Procuradoria foi muito acertado. O Lula, de fato, tem que progredir de regime e tem que terminar em prisão domiciliar. Né? A transformação social ela passa necessariamente pelo crivo popular que elege os seus representantes, que vão ao Congresso Nacional legislar. Não deveria ser em causa própria, geralmente mas deveriam legislar em nome do povo brasileiro. Obviamente o povo brasileiro está muito insatisfeito com o nosso sistema penal, com as regras brandas do nosso Código Penal, da Lei de Execução Penal. Então, mas o que fazer aí no caso? Como mudar esse estado de coisas? Se a lei, pelo que eu entendo do teu discurso, é leniente com relação ao que está acontecendo nesse caso específico, só para a gente centrar nele. A lei só se muda com processo legislativo. Você teria que pressionar os parlamentares, certo? A encampar aí uma reforma penal. É dificílimo, porque a reforma penal necessariamente prejudica os parlamentares. Imagina, a gente não consegue nem tipificar Caixa 2 como crime no Código Penal, que dirá acabar com esses benefícios, porque em última análise isso aqui beneficia os corruptos, certo? Imagina, considerar a corrupção um crime sem violência ou grave ameaça. Você pega lá o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, é uma piada. Mas essa era uma agenda que estava nas manifestações aí, inclusive aquela convocada pelo próprio Bolsonaro, as manifestações da direita, isso era uma coisa que está na agenda, mudar a lei? Porque tinha até, eu me lembro quando ocorreram essas manifestações ali, um grupo ali, não sei se menor ou minoritário,
majoritário dentro desse todo da manifestação que queria lá o fechamento do Congresso, queria o fechamento do STF, pedindo impeachment, enfim, dos ministros do STF. Isso que você está alegando faz parte da agenda dos movimentos de direita? Você que é um cara conservador de direita? Com certeza faz parte da agenda dos movimentos, não necessariamente uma prioridade, aquela diferença entre o que é urgente e o que é importante, porque a gente está num estado de coisas em que, por exemplo, você tem questões de ordem econômica, né, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, o ajuste fiscal, que acabam aí tendo um certo protagonismo. Agora, isso de fato revolta, e é muito importante aqui pontuar, você vê, o Ministério Público, né, os procuradores da Lava Jato estão se esforçando e colocando a sua opinião pessoal de lado, né, a respeito desse grande corrupto que é o ex-presidente Lula, e fazendo a coisa certa, advogando para que ele vá para um regime menos oneroso. É o exato oposto do que fez o STF, formando aquela maioria em relação à polêmica das alegações finais, quando determinou que o procedimento fosse executado contra a lei processual, porque não existe lei. Então, enquanto os procuradores da Lava Jato estão querendo cumprir a lei, o STF está justamente atropelando o processo legislativo, tentando inventar leis e decidindo contra o que está disposto